a história das minhas galinhas. Eu em si não gosto de falar disso, já que tem uma coisinha. Tá vendo esse espaço que eu plantei um abacate há pouquinho tempo e no lado até tô tentando plantar uma cana de açúcar? Ai, então, aqui um dia já tive galinhas. Mas tudo começou assim. Tem algum tipo de pet shopping ou alguma coisa assim aqui em Teutônia? Mas antes a gente vivia lá, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir imagens disso, tá bom? Imagens das nossas galinhas, eu sei que é imagem das nossas casas. Entende? Mas, né? Eu não sei se eu vou conseguir imagens. Vamos ter que tentar, né? É o seguinte, eu e meu pai vivemos muito com cachorro, tá? Então isso vai ser um pouquinho ruim, entende? E essa parte pode ser um pouquinho traumática pra você, já que tem muito cachorro. Não muito bem, mas eu vou indo lá pra longe até o início da nossa memória. Gente, eu não tô conseguindo encontrar nenhuma. Parece que meu pai fez alguma coisa, sei lá, com as memórias do celular, sei lá. E eu não tenho memórias mais antigas. Peraí, vou pedir pra minha mãe, vai que ela tenha. Já pedi pra minha mãe fazer isso, mas deu um probleminha dela tá do trabalho, né? Então vai demorar um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Mas enquanto isso, gravar tudo isso daí, eu vou gravar como é que foi. As galinhas não sempre ficavam aqui. Bem antigamente a gente morava num tipo de tipo uma casa velha. Hoje em dia é um pet shopping. Mas o problema não é exatamente esse. O problema mesmo é que essas galinhas por muito tempo ficaram aqui, tá bom? Aqui a gente tinha um cercado. Aí onde que elas ficavam? Só que em um momento, quando ela já tava assim, lembra, eu era bem pequena naquela época. Eu não lembro exatamente como foi isso ou como eles vieram. Mas, peraí. Preto, um chocolate. Lá vindo. Esse daí é o Chocolate, um dos meus cachorros, os mais energéticos. Junto a ele vem o Preto, só que o Preto às vezes fica louco e é por causa do Chocolate. Não esse Preto aqui, ou melhor, Pretinho que esse daí. O Preto é um cachorro que viveu muito tempo comigo. Só pela coloração dele que a gente fala assim dele. E melhor, a gente chama ele assim. Mas isso é principalmente por a gente não tava. A gente quase não tinha criatividade na época. Então, também fazia um pouco de sentido. Na verdade, para todos nós. Mas basicamente o nome dele é Preto. E ele, ele é tranquilo. O Chocolate às vezes faz umas bobeiras com ele. E daí acaba que ambos ficam malucos. O Chocolate é bem louco e energizado. Mas basicamente aqui é onde é que as galinhas ficavam. Eles, de algum jeito que eu não conheço, acabaram chegando aqui. E quando eles chegaram aqui, eles acabaram, as galinhas estavam aqui. E como eles eram cachorros treinados, eles, o máximo de... Ah, o Preto tá ali. Mas, como eles, o máximo de contato que eles tinham com as galinhas, sem, de estarem ali e as galinhas aqui, ou que antigamente eles ficavam separados, eu não lembro exatamente. Mas, se eu não me engano, eles ficavam separados, mas no lado um do outro. Eu acho que muitas vezes as galinhas passavam. Né? Eu ainda lembro de algumas fotos bem boas daquela época. Então eu vou consultar um especialista de como que essas galinhas morreram. O meu pai. Pai, como as galinhas lá que a gente cuidava morreram? Quais galinhas? Lembra que a gente cuidava de galinha? A gente tinha algumas? Aqui? Sim. E lá na casa. Lá na outra casa eram garnizés, né? A gente chegou a ter 11 garnizés, se não me engano. Mas daí
As gambás acabaram matando, cara. Matavam uma, mataram outra. E aqui depois a gente teve no início aqui 3 ou 4 galinhas, mas elas eram galinhas que foram passar a vida toda em aviário, sabe? Elas passaram a vida toda naquele 3, 4 numa gaiolinha pequena assim, só botando ovo. Botando ovo, botando aviário, serviram para isso. E daí no final da vida delas eu trouxe elas para cá, e aí larguei ali, onde está o chocolate e o preto, e ali elas ficaram muito felizes, né? Ou não foi ali onde estava o chocolate preto? Foi, né? Se eu não me engano, foi naquele terreno lá que, tipo, que hoje em dia tem a bananeira, tudo. Se eu não me engano. E pelo que eu me lembro, você tinha falado que, tipo, que o chocolate e o preto acabaram, entendeu? Com elas. Pois é, não, mas aquelas galinhas foi aqui, não foi na outra casa, as galinhas, né? Não os galinhos Zezinho que a gente tinha. As galinhas foram aqui. Mas eu acho que alguma morreu de velho e o preto e o chocolate acabaram matando alguma assim, eu acho que foi isso. Então, e por favor, não persigam o peito de chocolate, sério, não persigam eles, não fiquem cachorros malditos, essas coisas. Eles não são, tipo, humanos. Tá, eles têm um pouco de inteligência, como de um cachorro normal. Porque a maior parte do que eles fazem é o instinto deles. É o que o DNA deles porta. Tipo, o tanto que o DNA deles porta pra fazer eles fazerem alguma coisa extra. É isso, é sobre o que o DNA deles porta. Então, sim, eu não considero que eles têm alguma culpa. Eles só estavam fazendo o que a natureza normalmente queria que eles fizessem. Mas, independentemente, tipo, lembrando, aquela época foi há muito tempo. Eu, tipo, já foi quando eu era bem pequeno mesmo. E meu pai não é lá tão bom de memórias. Ele já tá com 50 anos, tá? Ele tem um corpo bom, ele é bem forte, tal. Mas ele tá com 50 anos das costas. Se você olhar pra ele, você se duvidar, pensa até que é só um adulto normal de uns 30 anos pra baixo, com o cabelo pintado de branco. O cara tá preservado e forte. Mas basicamente é isso. Tipo, ele não tá com todas as memórias. Na verdade, eu não tô com tantas memórias assim. Isso pode até abrir aspas por não ter pontos para, tipo, não ter locais para conectar uma memória com a outra. Tipo, isso pode abrir aspas para, sei lá, criar outras memórias para tentar juntar elas, entende? Mas independentemente, é muito legal, né? Tipo, se pá que elas já estavam quase na hora delas. A gente não tem muitas memórias delas, total, mas que elas sejam felizes, que elas tenham sido felizes. E, tipo, né? E sobre o short passado, caso vocês tenham visto ele vindo pra cá, não, o meu amigo conseguiu sobreviver. Felizmente. Senão eu já tava fazendo um negócio de tipo aposta. Como ele morreu? Ele morreu a palmadas, morreu a um soco. Mas, né, basicamente as galinhas eram muito fofas. E eu queria voltar no tempo pra ver elas de novo. Elas eram como galinhas normais, eram bem assustadas. Eu não conseguia, sei lá, fazer carrinho nelas. Mas eu só sei de uma coisa. Elas eram fofas demais. Às vezes eu penso, essas galinhas poderiam estar vivas hoje. Mas elas logo, como eu já falei, iam ir de dessa para melhor. Só de simplesmente elas iam de dessa para melhor. Só de doenças mesmo, velhice. Sabia que a velhice não mata? Ela só possibilita doenças. Ela só deixa a galinha mais fraca. Isso faz que as doenças consigam chegar nela. Essa é a palavra certa. Mais facilmente consigam infectar ela. É a palavra mais certa
para isso. Então eu tentando pôr uma palavra boa, já que eu não escrevo roteiro, eu falo tudo na hora. Já que vai que do nada, enquanto eu falo o roteiro, do nada uma memória volta. Daí vai ser difícil de reescrever todo o roteiro, eu não tenho paciência, então eu só falo tudo na hora mesmo. E uma coisa que eu não tenho que reclamar, lembrando, gente, isso é só minha opinião, vocês não tem que levar como se eu estivesse ofendendo vocês. O fanatismo religioso. Eu não acredito em Deus, isso é polêmica, eu sei, mas cada um com suas crenças ou tal. Mas basicamente uma coisa que eu sempre reclamo é que, tipo, entre eu e meus amigos, entende? Tipo, quando eu tô com os meus amigos, tipo, eu só tô de boa lá. Mas, tipo, eu vou criando novos amigos, entende? Daí que tá o problema. Em um momento, criando novos amigos deixa de ser bom pra ser horrível. Já que, tipo, eu tenho que dar minhas informações básicas pra eles saberem como me chamar, tipo, nome. Mas, tipo, eu falo que eu não tenho religião, não acredito em Buda, Deus ou nada. Isso, de certa forma, é horrível, né? Tipo, pra falar a verdade, eu tô falando que, tipo, peraí. Ai, tentei dar um zoom. Mas basicamente. Um zoom na cara da câmera. Mas basicamente, ele sempre tem aquele negócio de que. Ai, Deus existe. Eu não tô tentando dizer que Deus não existe, eu só não acredito nisso. Mas, tipo. Entende? Daí, tipo, amizades grandes são simplesmente tiradas. Eu não acredito em Deus, eu não conheço nenhuma prova real de que Deus existe. Eu acredito só que, tipo, tudo já tá determinado. Se tu simplesmente ir lá no passado, coletar as informações básicas de tudo, de cada molécula do Big Bang, e saber exatamente tudo de lá, e começar a rodar num PC, tipo, com todas as informações que tá indo pra lá, em algum momento você ia acelerar, logo tu vai saber, tu vai conseguir prever o futuro. Daqui 100 anos, tal vai acontecer, entende? Tá, isso é tecnicamente um paradoxo, já que daí tecnicamente fica desorientado, mas de um jeito muito técnico é um paradoxico que não tem como acontecer, já que, sabe? Mas basicamente esse paradoxo não tem como acontecer, já que é bem impossível de saber a posição e o ângulo, a velocidade exata de cada átomo desde o Big Bang. Mas, tipo, eu acredito nisso, entende? Por causa do destino que tudo aconteceu. E não por causa que uma coisa. Além disso, tipo, muitas ideias religiosas são um pouquinho limitadoras. Tipo que Deus, entre aspas, não tô falando que ele existe nem que não existe, criou, tipo, uns animais pra morrer pro homem servir de alimento. Isso é uma ideia meio ruim, né? Já que os animais têm alma, ou melhor, eu também não acredito nesse negócio de magia ou alma. Eles têm, tipo, uma vida, eles têm consciência breve, não a ponto de ser inteligentes como humano, mas eles ainda têm sentimentos, eles ainda podem sentir dor. Isso faz, basicamente, as pessoas olharem para os animais como se os animais fossem simplesmente seres como máquinas que, sinceramente, não tem nenhum sentido para existir. Isso serve para nos servir. Isso não tá certo. Deus pode realmente existir, mas mas também não precisa dizer que ele é bom ou ruim, ou algum desses dois. Ele pode ser neutro, relativamente falando. Ele também pode ser, né? Tipo, não tem nenhuma prova que ele existe. Nenhuma prova concreta, lembrando. Mas nenhuma prova que ele concreta, tipo... mas também não tem nenhuma prova concreta que ele não existe. Cada um acredita do que quer. Tem provas em que ele existe e que ele não existe. Então, tipo...
Sabe, agora eu não tô lembrando de uma das que ele existe, nem que ele não existe. Mas, independentemente, eu acredito na física. Tipo, a ciência ainda não pode descrever como Deus seria e não faz o mínimo sentido. Para Deus existir, teria que reformular basicamente quase toda a linha científica, o que há uma lei da física, tipo, realmente uma lei da física, que talvez poderia gerar um monte de paradoxos, já que, tipo, sendo o contexto uma literal lei da física, um dos princípios básicos em que o universo vai. Basicamente, para existir, teria que ter uma lei da física, que tecnicamente falando ia ser um grande problema, já que, falando sério, tipo, isso que aí é vários paradoxos, então, sabe, como criar vários paradoxos. Então eu não acredito que ele existe, tal. Você não pode me julgar. Cada um acredita do que acredita. E ponto final, tá bom? Cada um acredita do que quer. E eu não tô fazendo isso só por polêmica, tá bom?